Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Hoje, sábado, dia 6/6. Nem parece, mas finalmente nós chegamos no meio desse ano que tem sido um ano tão conturbado, né? Mas nós louvamos ao Senhor porque, glória a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado e tem nos sustentado. Então nós louvamos ao Senhor se estamos aqui hoje. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje, nesse sábado pela manhã, tá lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 32. O título desse capítulo diz assim: Jeremias compra um campo. Eu vou ler só alguns versículos intercalados, meus irmãos, só para que possa ficar claro o que esse texto quer dizer. Não vou ler ele todo, porque é muito extenso, mas já te oriento a você que vai estar com um pouco mais de tempo aí na sua casa, a ler esse capítulo todo para que vocês possam entender. Então diz assim no 1: Esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias no 10º ano do reinado de Zedequias, o rei de Judá, que foi o 18º ano de Nabucodonosor. 2. Naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém e o profeta Jeremias estava preso no palácio da guarda, no palácio real de Judá. Aí eu vou pular lá para o 6, que fala assim: E Jeremias disse: O Senhor dirigiu-me a palavras nos seguintes termos: Anamel, filho do seu tio Salum, virá ao seu encontro e dirá: compre a propriedade que eu tenho em Anatote, porque sendo o parente mais próximo, você tem o direito e o dever de comprá-la. E aí esse texto prossegue e diz que conforme o Senhor havia falado que iria acontecer, aconteceu. O primo de Jeremias vai até ele e oferece, né, aquela propriedade, aquele campo para que ele comprasse. E tudo acontece. Jeremias faz conforme os protocolos daquela época, tem o cuidado de chamar testemunhas, de pesar a prata, de pagar o preço justo, de ali selar, tem uma cópia, o texto vai descrevendo isso. E aí, no versículo 13 diz assim: Na presença deles dei as seguintes instruções a Baruque. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: tome estes documentos, tanto uma cópia selada como a não selada da escritura de compra, e coloque-as num jarro de barro para que se conservem por muitos anos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: casas, campos e vinhas tornarão a ser comprados nesta terra. No 16: Depois que entreguei a escritura de compra para Baruque, o filho de Nerias, orei ao Senhor. E aí, a partir do versículo 17, começa Jeremias levanta uma oração ao Senhor, a qual nos primeiros, do 17 ao 20, ele vai ali reconhecendo a soberania do Senhor, a bondade dele, dizendo que o Senhor era grande e poderoso, e vai relembrando todos os feitos do Senhor. Ele lembra de quando ele realizou sinais e maravilhas no Egito e que ele continua a fazê-lo. E aí, ele no versículo 23, fala que tudo aquilo que o Senhor prometeu, ele cumpriu, mas que quando o povo tomou posse de toda aquela terra, de toda aquela promessa, que a desobediência dele fez com que chegasse até esse momento da história, a qual eles estavam vivendo, porque, se vocês lembram, no capítulo, no versículo 1, diz que a cidade estava cercada, estava sitiada, né? E aí eu queria ler para vocês, que é o que eu queria, esse seria o versículo base, para a gente fazer uma breve reflexão, que é o 25, que fala assim: Ainda assim, ó soberano, Senhor, tu me mandastes comprar uma propriedade e convocar testemunhas do negócio, embora a cidade esteja entregue nas mãos dos babilônicos.
Então, Jeremias, quando ele está fazendo essa oração para o Senhor, ele entende tudo aquilo que está acontecendo e a gente percebe aqui no versículo 25 que ele fala: Senhor, a cidade já está cercada, a qualquer momento eles vão invadir e ainda assim o Senhor está me falando para que eu compre um campo, e o Senhor está fazendo uma promessa de que um tempo depois que essa cidade voltaria a ter casas, campos e vinhas. Então Jeremias, quando ele fala isso, eu entendo que às vezes, irmãos, o Senhor às vezes pede para nós, ou ele nos dá uma ordem diante de uma situação que aos nossos olhos, que ao nosso ver, não tem muito sentido. Foi basicamente isso que Jeremias quis dizer: Senhor, a cidade está cercada e o Senhor está falando para mim comprar um campo. É como se falasse assim: eles vão invadir e não vai fazer diferença de quem é o campo de quem é a terra de quem. Mas, meus irmãos, fiel é aquele que prometeu, porque aí a palavra vem no 26. Olha a resposta que o Senhor dá para Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Então, o que eu quero falar para você é que talvez você possa não estar entendendo a forma com que tudo está acontecendo, e Deus às vezes tem promessa, está te prometendo coisas ou está falando coisas para você que talvez não faça sentido agora, como talvez ali para Jeremias, quando ele fala isso: Senhor, está cercado. Mas a resposta que o Senhor dá: acaso há alguma coisa impossível ou difícil demais para mim? Então, o que eu quero meus irmãos, incentivar você confie no Senhor. Esse texto, o próprio Senhor diz: o povo está dizendo que essa terra vai ser assolada, não vai haver mais animais, não vai haver mais pessoas, mas que ele prometeu que traria uma restauração. Sabe que eu lembro daquele texto que está lá em Lucas 5, quando diz que após ficar a noite inteira pescando, Pedro tá ali e os companheiros dele lavando as redes, porque eles não haviam pescado nada após ficar a noite inteira. Eles que eram pescadores profissionais. E aí a palavra diz que num determinado momento que o Senhor passa por aquela região, vê ele lavando as redes e pede o barco deles emprestado para que ele possa ensinar o povo lá do meio do lago ali, né? E a palavra diz que depois que o Senhor ensina, dá os ensinamentos dele ao povo, o Senhor fala para Pedro: agora vai ali, mais para o meio e lança suas redes. E aí Pedro dá aquela resposta: Senhor, nós ficamos a noite inteira pescando, mas mediante a tua palavra, porque é tu que estás falando, então nós vamos lançar as redes, nós vamos obedecer. E aí nós sabemos o final dessa história, que eles vão lá e que eles têm que depois chamar pessoas, outros barqueiros que estavam ali na região, para ajudar a pegar, de tanto eram os peixes. Então, o que quer dizer? Por que eu comparei essas duas mensagens que se encontram na Bíblia? Para dizer para você que, por mais loucura que possa parecer, ou por mais talvez complicado, irmãos, só o Senhor sabe aquilo que ele tem preparado para nós. Tanto que no capítulo 33, no verso 3, o Senhor mesmo convida Jeremias. Ele fala: clama a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então, se a gente ficar
talvez pelos nossos olhos, pela nossa vista, pareça talvez uma loucura. Assim como talvez ali para Jeremias, ele indaga o Senhor: Senhor, a terra já vai ser tomada, já está cercada e o Senhor está me fazendo comprar um campo. Assim como Pedro, quando ele declara: nós ficamos a noite inteira e não pescamos nada. Mas ele teve a fé de falar: mediante a tua palavra, porque é o Senhor que está pedindo, eu vou fazer o que o Senhor quer. Assim como Jeremias obedeceu, ele foi, ele comprou o campo e ele confiou, e o Senhor vai ali falando com ele, prometendo e falando que ele iria trazer restauração, que sim, a cidade seria tomada, que o povo seria levado cativo, mas que ele iria restaurar, que ele iria curar, que ele uma vez mais chamaria aquele povo de povo dele, e esse povo vai ser chamado de meu povo. Então eu quero convidar vocês, meus irmãos, a crer e não duvidar. Por pior que seja a situação, eu não sei pelo que você está passando, eu não sei quais são as promessas que o Senhor fez na sua vida e que talvez possa parecer impossível. Mas fiel é aquele que prometeu. E fique com a resposta dele: há alguma coisa difícil demais para mim? Então, que nessa manhã você possa crer, que você possa confiar, que fiel é aquele que prometeu. Que sejamos como Pedro. Talvez ele falou: eu pesquei. Eu, como pescador profissional, eu fiquei a noite inteira. E eu sei que ali não tem nada, mas mediante a tua palavra, eu irei e vou lançar as redes novamente. E aí nós sabemos que o milagre aconteceu. Então que possamos confiar no Senhor e não desanimar e não desistir. Amém? Eu sei que talvez seja um tempo que você esteja passando de dificuldade, que talvez você não consiga enxergar nada além do que está ali diante de você. Mas, irmãos, que você possa enxergar com os olhos espirituais que o Senhor, aquele que prometeu, é fiel para cumprir. Amém? Que você tenha um sábado abençoado, que você tenha um mês abençoado, em nome de Jesus, que possamos ser gratos ao Senhor cada dia, por cada livramento, pela bondade, pela boa mão dele sobre nós, que sejamos, que nos compadeçamos com aqueles que estão passando por dificuldades, famílias que estão enlutadas nessa hora, famílias que estão vivendo debaixo de um diagnóstico médico. Nós temos recebido os pedidos de orações. Continuem, meus irmãos, a orar uns pelos outros. Glória a Deus, o Senhor tem operado também no nosso meio. Graças a Deus o Mateus já está em casa, se recuperando, que Deus possa continuar abençoando. Mas tem aqueles outros que precisam da nossa oração e que nós oremos pelas famílias que estão enlutadas. Nós, essa semana, perdemos aquela cantora que é muito famosa, é a Fabiana Anastácio. É uma família que ali agora se encontra enlutada e que através da família dela, da vida da família dela, tantas outras famílias que estão perdendo seus entes queridos, que nós possamos nos compadecer um dos outros e orar e pedir ao Senhor, porque só Ele tem o refrigério, só Ele tem palavra de vida eterna, só Ele tem o conforto e o consolo que nós não podemos dar, não podemos abraçar, mas que Ele pode. Amém? Tenha um sábado abençoado para você e para a tua casa. Deus abençoe.